28. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Deus fiel e poderoso. Deus presente em todos os momentos da nossa vida. O Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que capacita, o Deus que declara: agindo eu, quem impedirá? Olha que coisa tremenda. Aí quando eu digo isso, eu me lembro logo do outro texto, lá de Jeremias 32, 27. Ele diz assim: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Porventura haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Não existe nada difícil para o Senhor. Nada difícil. Nada difícil. Jesus diz assim: se você crê, se você crê, tudo é possível aquele que crê. Amém? Então receba, você crê, você recebe. Aleluia. Salmo 28, versos 6 a 9. Salmos 28, versos de 6 a 9. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele meu coração confiou e fui socorrido. Por isso meu coração salta de prazer, e eu louvarei com o meu cântico. O Senhor é a força do teu povo. Ele é a fortaleza salvadora para o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o, exalta-o para sempre. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Se você pensa como eu, você pode repetir a frase que eu vou dizer agora: não mereço, mas sou abençoado. Mais uma vez. Aleluia. Essa é uma realidade. O Deus que abençoa, o Deus que faz o impossível. E o salmista, ele tem as suas orações ouvidas, ele recebe a resposta do Senhor. Depois você lê o Salmo 28, vai ver que ele começa clamando, mas aí ele recebe a resposta, e o seu coração cheio de gratidão, ao invés de ele estar orando, ele começa a cantar, ele começa a celebrar, ele começa a louvar o Senhor, ele começa adorando ao Senhor. E aí ele vai adorando, ele vai celebrando ao Senhor, ele vai reconhecendo e vai cantando o poder de Deus. Aleluia. Meu Deus. Aquele coração cheio de gratidão ao Deus eterno. Louva ao Senhor. Meus irmãos, que o nosso coração esteja sempre cheio, transbordando de gratidão, e que possamos sempre estar louvando ao Senhor. Agora, o louvor é fruto da gratidão, e o salmista demonstra isso. E Davi nos mostra que Deus é a força do seu povo. A nossa força está naquele que pode todas as coisas, naquele que nos amou e continua nos amando. Sabe, irmãos, a nossa força está naquele que nas batalhas de cada dia Ele está presente. Diante das adversidades, diante das situações mais terríveis, irmãos, o Espírito Santo é o Consolador. E somente Ele para confortar, somente Ele para consolar, somente Ele para sustentar e fazer com que a vida continue. Muitas vezes, na vida de alguém que está com o coração quebrado, coração partido, e nós entendemos biblicamente que devemos aproveitar cada momento que o Senhor nos dá, cada oportunidade que o Senhor nos dá. E é importante a gente estar sempre lembrado que nós só temos um momento. Agora já é outro momento, agora já é outro, agora já é outro. É muito rápido. Da mesma maneira como a vida passa rapidamente. Mas o Senhor também nos ensina algo importantíssimo. Nós fazemos os planos, planejamos as coisas, preenchemos a agenda, mas nós colocamos nas mãos do Senhor. Devemos colocar nas mãos do Senhor.
As preocupações, elas não devem passar ao limite. Elas devem estar no limite. Porque o Senhor nos ensina que nós vamos nos preocupar, nós vamos cuidar das dificuldades de cada dia. Ele diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 14, Jesus nos ensina: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Há uma versão que diz: basta a cada dia o seu próprio mal. Então, amada igreja, o louvor é resultado daquilo que Deus faz. E nós precisamos aprender a olhar para o futuro sem perder o foco. E o nosso foco é Jesus Cristo. Ele nos fortalece para que possamos continuar em direção à nova Jerusalém celestial. Mais uma vez, somos fortes porque temos no Senhor a nossa força. Alguém já disse que as demoras de Deus não são recusas. E temos comprovado que Deus é soberano e todas as vezes Ele age com amor e nos dando do melhor. Muito embora nem sempre compreendamos, nem sempre entendamos, mas o Deus eterno, Ele não desiste de nós. Ele permanece fiel. Ele permanece presente a cada dia, a cada instante. Eu anotei uma coisa aqui que diz assim: o povo de Deus é herança do próprio Deus, e carecemos em todo o tempo da sua bênção. Em Cristo passamos a ser o tesouro particular de Deus, em quem Ele tem todo o prazer. Aleluia. Deus tem prazer na sua vida, na minha vida, na nossa vida, quando nós realmente vivemos para o louvor da sua glória. E Deus, Ele faz separação entre o homem e o seu pecado. A Bíblia nos ensina que Deus abomina o pecado, mas Ele nos ama. E o seu amor não muda. Assim como a sua força, o seu poder não diminuem. E nós podemos dizer que enquanto o salmista contemplava com seus olhos físicos tudo o que acontecia, a percepção do agir divino ele não conseguiu ter. Muitas vezes, enquanto nós estamos tão preocupados com as lutas, com as dificuldades, olhamos para as lutas e as dificuldades e olhamos como se elas verdadeiramente fossem maiores, do que verdadeiramente são. Quando nós olhamos para o problema, seja ele qual for, devemos nos lembrar que o Deus ao qual servimos é maior do que todo e qualquer problema. É tão poderoso que nos fará passar pelo problema. Ou Ele vai abrir uma porta, vai pegar a gente e pular o problema. Mas a gente vai passar, porque nós temos promessa de Deus. Em Cristo Jesus temos promessas de Deus. E aí, irmãos, a percepção do salmista, ele começou a ter uma percepção diferente. E a percepção começou a mudar quando ele passou a enxergar com os olhos da fé. Aleluia. Por isso que no Salmo 29, versículo 11, ele diz assim: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Amém? Quem é o povo de Deus? Aqueles que estão em Cristo Jesus. É isso, irmãos. Aqueles que estão em Cristo Jesus. As adversidades dos dias que vivemos, né? Dificuldades, coisas que vêm para tirar o sossego. Não, vamos fixar o olhar em Cristo. Nós não somos perfeitos. E na hora que a gente vai e pede um pouco ao Espírito de Deus, é como se Ele estivesse dizendo assim, Ele bate aqui e diz assim: ei, lembra quem habita em você? Quem é você? E para onde você está indo? É o Espírito Santo quem habita em nós. Em Cristo Jesus nos tornamos filhos do Deus Altíssimo. E o Senhor está nos levando, está nos conduzindo para a nova Jerusalém celestial. Agora, a igreja,
o Senhor espera palavras e atitudes de fé de cada um dos seus filhos. Nos momentos mais difíceis. Nos momentos mais difíceis. Primeiro culto, uma jovem me procurou. Eu vi criança, e ela ainda tão nova. Ela me contou uma dificuldade com relação aos pais. Eu disse: você vai, chega diante dos seus pais e conta para eles, eles vão te abraçar. Porque isso que você está contando que aconteceu não é nada, absolutamente nada. Nosso Deus é bem maior. E quando você se arrepende e pede perdão, Ele já perdoou, aleluia. E aí o que, pastor? Aí a vida continua. Continua. O fator fé em nossa vida deve ser primordial. Fator fé. Eu tenho que ter fé. Eu preciso crer que mesmo que não sinta, que mesmo que não perceba, Deus está agindo em meu favor. Diga comigo, eu mesmo que não sinta, Deus está agindo em meu favor, porque não mereço, mas sou abençoado. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia tem muitas histórias tremendas. Eu quero que você dê uma viajada comigo aí agora. A Bíblia fala de uma mulher que tinha recursos, vivia muito bem. Ela e seu marido, eles moravam bem próximo ao caminho. Quando eu falar o lugar, você já vai saber quem é. Eles moravam ali em Sunem. E o profeta Eliseu, ele passava na porta daquele casal. Vamos imaginar uma propriedade imensa. Ele plantava, ele tinha gado, isso aí sou eu que estou dizendo. Era uma pessoa próspera. E aí, certo dia, a mulher vai e insiste com o profeta e com o seu moço: não entrem aqui, vocês vão se alimentar e vocês vão descansar. E o profeta demorou a aceitar, mas aí ele aceita, entra naquela casa. E aí todas as vezes que ele passava naquele lugar, ele já batia na porta. E aquela senhora já vinha com um sorriso imenso. E certo dia ela disse para o seu marido: vamos fazer um quarto para ele. Aqui em cima vamos construir um quarto, vamos colocar uma cama, uma cadeira, uma mesa. Vamos colocar isso, vamos colocar, usar a linguagem nordestina, vamos colocar um pote com água, porque todas as vezes que ele passar aqui, ele vai se alimentar, e ele vai subir, e ele vai descansar. E assim foi feito. Aí o profeta ficou grato. Ele não tinha percebido isso, ele não tinha recebido isso, nem na sua terra. E ele vai e recebe daquela mulher. E ele chama Geazi, o seu moço. Aí diz assim: chama a mulher, pergunta se ela precisa de alguma coisa, se ela precisa pedir alguma coisa ao rei, se ela precisa pedir alguma coisa ao comandante do exército. E a mulher disse: não, eu não preciso de nada, eu vivo em paz, eu vivo bem aqui com o meu povo. E aí Geazi volta, e o profeta disse: mas o que poderemos fazer por ela? Aí Geazi disse: olha, profeta, ela não tem filhos, e o marido já é de avançada idade. Aí o profeta disse: chama. E a Bíblia diz que ela chegou à porta do quarto, de pé, e o profeta fez uma promessa: daqui a 1 ano, você vai estar segurando seu bebê, vai estar segurando seu filho. Imagina a alegria do coração. Ela disse: profeta, não me engane. Com certeza ela já tinha perdido a esperança. E aí aconteceu exatamente 1 ano depois, ela tinha em seus braços o seu filhinho. A Bíblia não fala o nome da criança, mas eu fico vendo aquela casa, que era uma casa silenciosa, que faltava a alegria. Agora tinha a alegria de uma criança que corria, uma criança que gritava, uma criança que fazia perguntas, uma criança que corria para o pai quando ele chegava, abraçava. E o menino foi crescendo.
E diz o texto bíblico que certo dia o pai o levou para o seu trabalho. Ele foi para o campo. E estava tudo bem. Mas em certo momento da manhã, a criança começou a gritar: ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. E o pai vai e chama um dos seus moços e diz: leva a criança para a mãe dele. Ah, irmãs, as irmãs têm uma maneira especial de abraçar. As irmãs sabem exatamente o que dá para a criança, quando ela tem algum problema, tem alguma dificuldade. As irmãs já têm essa percepção. Mas aquela mãe colocou o seu filho nos braços, e quando deu meio-dia, a criança suspirou, expirou. A criança morreu. Imagine agora a dor, a aflição daquela mulher. Mas ela tinha enxergado com os olhos da fé. E ela pega aquele seu filhinho, sobe, vai até o quarto preparado para o profeta, abre a porta, coloca a criança em cima da cama do profeta. O texto bíblico é detalhista e diz que ela saiu e fechou a porta. E aí vai o seu marido, diz: manda preparar aí um animal, porque eu preciso ir na casa do profeta. Aí o marido diz: mas hoje não é sábado, não é dia de festa, não é noite de lua, não é dia de festa. Ela disse: vai tudo bem, eu vou resolver. E aí o seu moço vem e ela diz: você vai direto, não para falar com ninguém, vamos direto para a casa do profeta. Imagine como foi aquela viagem. Era uma viagem de 25 quilômetros. 25 quilômetros. No lombo de... ele fala aqui, de uma mula. 25 quilômetros. Era uma viagem longa. Agora, fica imaginando o que estava na cabeça daquela mulher. Talvez ela estivesse escutando: a criança morreu, o que é que você vai fazer na casa do profeta? A criança está morta. Mas ela estava olhando com os olhos da fé, ela estava de posse da promessa. E a promessa dizia que ela teria um filho. Consequentemente, essa promessa dizia que aquele filho ia crescer, ia casar, ela teria os seus netos dentro de casa. E aquilo ali não fazia parte da promessa de Deus. E aí ela vai, e de longe Eliseu viu e estranhou. E falou para o seu moço: vai lá, pergunta a ela como é que estão as coisas. E aí Geazi chegou, cumprimentou a mulher e andando. Ele disse: vai tudo bem na tua casa? Ela disse: vai tudo bem. Vai tudo bem com o teu filho? Vai tudo bem. Vai tudo bem com o teu marido? Vai tudo bem. Por que ela não contou nada? Porque ela sabia que o moço não poderia resolver o seu problema. Sabe qual é a lição que a gente toma aí? Primeira, a gente deve saber com quem vai falar. Para quem vai falar dos nossos problemas. A sua vida pessoal é sua vida pessoal. Não interessa mais ninguém. É você, o seu cônjuge e Deus. Aí eu fico imaginando, porque a palavra diz, quando ela chegou de frente ao profeta, eu vejo ela caindo ao chão, rosto no pó, segurando, vamos usar um termo nordestino também, segurando nas canelas do profeta. Apertou. Aí Geazi quis tirar, ele disse: não, deixa. Imagine só, ele não podia se mexer. E ela disse assim: eu te pedi alguma coisa? Eu pedi que intercedesse por mim junto ao rei, junto ao comandante do exército. Mas o Senhor veio me prometer o filho nasceu. E agora o meu filho está lá deitado na tua cama, morto. Diz: como o Senhor vive, eu não vou arredar os pés daqui enquanto o Senhor não for lá. Aí ele chama Geazi, correndo, leva o meu cajado, vai lá e coloca em cima do menino. Ela diz: eu não saio daqui se o Senhor não for. Aí o profeta se arruma e vai. Aí Geazi já está voltando ao encontro. Disse assim: já coloquei o cajado lá, não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada?
Porque se tivesse acontecido, a honra e a glória iria para quem? Para o cajado. Não é assim que Deus faz. Ele não divide a glória dele com ninguém. E aí o texto bíblico conta que eles chegaram lá na casa. Eliseu subiu, viu a criança, desceu, andou pela casa, orou e nada. Mas aí o Senhor vai e orienta ele, e ele se curva em cima da criança, coloca a sua cabeça junto à cabeça da criança, os seus olhos, seu nariz, sua boca, ali abraça a criança e fica ali há algum tempo. E diz o texto bíblico que a criança deu uma série de espirros, espirrou 7 vezes. Eita, velho. Aí ele pega a criança, toma a criança pela mão e leva para sua mãe. Você precisa dar comida para ele, precisa dar alimento para ele. Aí o Senhor é glorificado e exaltado. Agora nós não sabemos por quê. Por que foi que Deus mandou o profeta se curvar em cima da criança? Algumas versões dizem que ele deitou, se curvou em cima da criança e ficou ali. Eu não sei. Tem coisas que só Deus sabe. E muitas vezes as pessoas estão querendo saber o porquê de muitas coisas. Porque isso aconteceu. Mas porque isso foi acontecer logo comigo. Você é filho do Deus Altíssimo. E o Senhor te ama. E o Senhor tem o melhor para você. E seja o que for que tenha acontecido, Ele vai continuar te sustentando. Sabe por quê? Porque Ele tem planos e propósitos que serão realizados através da sua vida. Planos e propósitos que serão realizados através da sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, nós precisamos entender que as coisas ocorrem do jeito que Deus quer. Não é do jeito que nós queremos. Quantas vezes a gente está imaginando que isso aqui é muito rápido, e o Senhor vai lá, dá uma volta e chega no lugar. Quem sabe? Talvez Ele esteja trabalhando comigo, com você, quando Ele faz isso. Porque a palavra de Deus diz, é uma promessa do Senhor. Jesus disse quando voltou para o Pai: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele nos fez habitação do seu Santo Espírito. Já pensou o próprio Deus? Pessoas pecadoras, entretanto pecadores que não conseguem mais viver na prática do pecado, mas pessoas falhas. E aquele que tão grande, tão tremendo, que mediu o universo a palmos, pesou as águas nas conchas das suas mãos, Ele se faz pequenino, que habita em mim e habita em você. E só existe uma coisa que leva a Deus a fazer isso, chama-se amor. Ele nos amou, Ele continua nos amando. Aleluia. Aleluia. Outra coisa que a gente pode dizer é que Deus não queria fazer o milagre daquele jeito. Ele tem um jeito dele. Os olhos físicos da sunamita contemplaram o filho morto, mas o que prevaleceu foram os seus olhos espirituais. E os seus olhos espirituais enxergavam a criança viva, porque a sunamita estava de posse da promessa, e seu filho continuaria crescendo com saúde. Então a sunamita resolveu acreditar no seu Deus, mesmo diante da realidade do que os seus olhos viam, do que as suas mãos podiam apalpar. Ela pegou a criança morta nos braços, levou e colocou lá. Mas ela não estava enxergando isso. Ela estava com os olhos da fé. Ela estava vendo com os olhos da fé. Aleluia. Sabe, irmãos, a palavra diz: não temas, crê somente. Meu amado irmão, minha amada irmã, a dependência do Senhor faz toda a diferença.
E a graça tremenda de Deus, a graça de Deus que é maior do que a vida, é o motivo por que não somos destruídos. Ah, Jesus amado, a graça de Deus não impede que as coisas aconteçam, tenho dito a vocês, mas ela não nos deixa, ela nos assiste nos momentos mais difíceis. A graça de Deus está presente, o amor de Deus não é reduzido. Então, em Cristo Jesus, chegamos à seguinte conclusão: não mereço, mas sou abençoado. Não mereço, mas sou abençoado. Passamos por aflições, até mesmo por situações terríveis, que não sabemos como sobreviveremos, mas a graça de Deus continuou e continuará nos assistindo. Não há dúvida alguma que a Bíblia nos ensina que devemos clamar a Deus com certeza de que Ele vai nos ouvir, vai nos responder. Agora, diante das adversidades, a gente parece que sente que chega mais próximo do Senhor. Por que será? Porque a gente ora mais, porque a gente clama mais, porque a gente se humilha, porque a gente apresenta o problema diante do Senhor e diz: Senhor, eu não posso fazer nada, eu não posso resolver. Hoje nós vivemos no período da nova aliança, é uma época diferente, a presença divina é real em todos os momentos da nossa vida, e Jesus, através da sua palavra, Ele nos ensina que a qualquer momento podemos chegar diante de Deus o Pai, podemos clamar, podemos apresentar as nossas dificuldades, e aí então Ele nos diz lá no Evangelho de João capítulo 14, versículos 13 e 14: e eu farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Eu não conheço as suas experiências, mas Deus conhece. Da mesma maneira que eu não conheço a sua luta, talvez conheça um pouquinho de alguns, aquilo que eu vi, mas Deus conhece tudo. Deus conhece tudo. Então chega diante do Senhor e fala para Ele, se prostra diante dEle. Não precisa mais do profeta, mas tem os pés da cama que você pode segurar e dizer: Senhor, eu não vou me levantar daqui enquanto o Senhor não me responder. Tem que ter muita fé, ou uma pouca fé, porque se a fé for tão pequenina, do tamanho de um grão de mostarda, que ele é tão miúdo que a gente coloca assim, se o cara tiver sem óculos, ele não vai nem enxergar. É uma fé pequenina num Deus grande, num Deus tremendo. É esse Deus. Ele planejou o melhor. Dá para perceber isso? Bilhões de pessoas, Deus planejou a vida de cada uma delas, e todos podemos clamar a Ele ao mesmo tempo, e Ele escuta e Ele atende a todas as pessoas, não sempre fazendo a nossa vontade, não, porque é a vontade dEle que prevalece. A lição da mulher sunamita, e que eu quero deixar com vocês, encerrando essa nossa breve meditação, é dizer que nós não podemos deixar de olhar para a vida, para a nossa vida, com os olhos da fé. Agora, o que foi que a sunamita fez? A parte dela. Ela chegou, pegou a criança, subiu aquelas escadas, abriu a porta, colocou o menino em cima da cama do profeta, foi lá onde estava seu marido, não contou nada para ele, porque se tivesse contado, o marido dizia: não, vamos providenciar o sepultamento, já morreu, vai fazer o que mais? Com os olhos da fé,
ela foi até o profeta, ela caiu aos seus pés, e Deus o viu e respondeu a sua oração. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Eu quero deixar 3 palavras com você. Tem 3 palavras de Jesus que nós não podemos esquecer. Palavra de fé, palavra de esperança, palavra de vida, palavra de poder e palavra de amor. Não merecemos nada, mas a graça de Deus nos assiste. Uma coisa tenha certeza: se Deus não tivesse planos e propósitos com você, você não estaria mais respirando. Eu quero orar com você. Aquilo que você tem como mais difícil na sua vida, sentado como você está, feche seus olhos e apresente diante do Senhor. Fale para o Senhor. Fale para o Senhor o que você está enfrentando. A sunamita se agarrou nos pés do profeta, contou a sua história. Ela deve ter dito: meu coração está arrebentado, meu coração está partido, mas eu creio no Deus que me deu aquela criança. Imagine a voz de desespero daquela mãe. E o Senhor ouviu e respondeu. O Deus ao qual nós clamamos é o mesmo Deus. Ele escuta e responde. Em nome de Jesus, Pai, apresentamos a nossa vida, apresentamos as dificuldades, estamos apresentando diante do Senhor aquilo que tem de pior, aquilo que mais tem nos perturbado. Cada um está apresentando diante do Senhor, apresentando diante do Senhor, sem que o seu próximo saiba, mas o Senhor sabe. Responde, Pai, responde a cada uma dessas vidas, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Não merecemos nada, mas a Tua graça nos tem alcançado. Então, é no nome de Jesus que dizemos: não mereço, mas sou abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Fiquemos todos de pé.